Oi, Júlia, seja bem-vinda, né, a mais uma videoaula. Ó, Júlia, na aula de hoje, eu tinha pensado em trabalhar na aula passada os áudios, acho acredito que até falei no vídeo, não sei, né? Mas como dentro de sala de aula, né, acabou não dando para trabalhar o conteúdo naquele momento por outras questões, né, vi que precisava de mais atividade para as meninas, então, para a gente acompanhar, a gente ter o mesmo ritmo, tanto você quanto as meninas, resolvi trabalhar esses áudios apenas nessa aula, tá ok? Então, esses áudios seria da página 11 e 12, tá ok? Temos uma música, né? In My Life, que é uma música do John Lennon, tá? E o Paul McCartney, né? E nessa música, se você reparar no texto, né, da música, ele vai trazer várias palavrinhas. E aí, de acordo com o seu ouvir, você vai começar a identificar quais delas ele está falando. Até na primeira estrofe, ele fala their faces barra places. I will remember of my life. Então, de acordo com você ouvir a música, você vai marcar. Ele tá falando places ou, na verdade, faces ou places, né? E a partir daí, do seu ouvir, você vai marcar. Né? Aí temos better, matter. E aí você vai tentar identificar o som e a diferença e grifando, tá? Depois disso, né, vamos trabalhar os conectores, tá ok? Então, a primeira parte da aula fica para você ouvir, entender a letra da música. A segunda parte é os conectores, tá? Os conectores, eles serão usados, né, para ligar uma frase ou outra, tá? Esses conectores temos conectores de contraste, de sequência, de resultado e de alternância, tá? O conector de contraste é but. But significa mas. Então, eu queria comer sorvete, mas minha mãe não deixou. Então, esse but, ele vai dar essa ideia de contraste, tá? Entre duas orações. Entre a primeira e a segunda. Vai ligar as duas orações dando contraste entre ambas, tá? Já sequence, que vem então, é como se eu estivesse dando sequência à primeira oração. Temos a primeira e a segunda oração. Esse vem, ele vai ligar a primeira e a segunda, óbvio, mas em vez de dando contraste, como but, ele vai dar a sequência, tá? Já o resultado é so, né? Esse so, ele soa com então. Eu já estou, né, dando resultado sobre algo, né, que eu mencionei na primeira oração. Já alternância, né, seria or. Esse or seria o nosso ou, né? Eu vou para a casa da minha avó ou para a casa dos meus pais nesse final de semana. Então, esse ou, ele vai dar esse sentido de alternância, né, de dúvida entre uma coisa ou outra. Né? Ele traz já esse pequeno texto na primeira questão, falando sobre os conectores. Você vai grifar quais são eles dentro desse texto. Então, procura o significado das palavrinhas. Bem aquela dinâmica que eu sempre gosto de apresentar para vocês. Olha as palavras que não conhece, coloca no cantinho e o seu significado, né? Que a ideia é sempre a gente estar implementando o nosso vocabulário. E aí temos a segunda, você vai colocar quais o sentido desses conectores, já que temos so, but, then, or, né? E aí você vai colocar o propósito de cada um dentro da oração. E aí temos a terceira, que é look at the table now, below, e what present more connector, né? Can you think of some example sentences? Então, aqui ele está mostrando para você alguns exemplos de outros tipos de conectores, tá? Temos aí reason and cause, né? Que na verdade é razão ou causa. Case, né? Que seria razão ou causa. No caso aí temos in order to. In order to significa a fim de, tá?
due to, que é devido a. Então, quando eu falo a fim de ou devido a, eu estou expressando uma razão ou uma causa. Tá? Esse conector, ele vai dar esse sentido aí entre as duas frases. Já em questão de exemplo, tem for example, que no caso seria por exemplo, ou such as, né? Such as é tal como, tá? Temos de contraste, tá? Igual o but, que também é contraste, temos outros de contraste, como out of, tá? Que é apesar, né? Temos on the other hand, que seria por outro lado. Então, essas são palavrinhas, né, que vão dar ideias de contraste, né? Apesar ou por outro lado. E temos actually, que é na realidade, ou really, que é realmente, que já são de ênfase. Ele vai dar ênfase será uma certa intensidade, né, nessas frasezinhas, nessas duas orações, conectando elas, tá? E aí você vai resolver essa questão, tá? Temos A, B, que é activities, você vai resolver A, B, C, D, E e E, né? Só até a E. Grifando qual desses conectores ele vai se encaixar melhor, dando melhor sentido na frase. Passando dessa, né? Que aula passada eu pedi para resolver a página 15, né? Passando dessa, você, né? Vamos começar a entrar em the words of works. The words of works, que significa o mundo do trabalho, né? The é o artigo, ou a words é mundo of works, of the work, trabalho. Então, o mundo do trabalho. Nessa primeira imagem, né? Temos aqui uma imagenzinha, chapter 4, in the page 16, que vai mostrar várias pessoas aqui. As pessoas têm várias origens diferentes, né? Enfim. E nessa pintura, né, ela também vai representar a cultura, a diversidade cultural brasileira, tá? Então, aqui temos trabalhadores de diversas etnias. Sabemos que o Brasil ele é marcado por essa diversidade étnica, racial, né? Heranças da colonização. Então, é óbvio, né, que nas relações do dia a dia vamos ter essa diversidade étnica racial aqui no nosso país. E aqui ela vem falar sobre ela no mundo do trabalho, tá? E aqui, né, você vai responder essa primeira, que temos a primeira questão, temos duas imagens, né? E nessas duas imagens, tá pedindo para vocês verem a imagem da página 16 e 17, para poder, né, answer the following questions, para você responder as questões seguintes. Aí temos A, B, C, D, E. A partir dessas imagens que você vai responder essas alternativas. E a segunda questão da página 18, tá ok? Que aí tá pedindo já para vocês marcar, match the description with the artwork. Artwork é arte do trabalho, é um significado parecido, tá? Artworks, arte do trabalho. E aqui que é artes que expressa essas questões do trabalho, tá? Se você observar, a imagem 2 e 3, a imagem 1, 2 e 3 são imagens que representam pessoas em suas funções, né? Trabalhando, desenvolvendo alguma função. E aí, ele dá esse sentido, artwork. Então, aqui temos três pequenos textos que vão descrever essas artworks. Você vai ler e assimilar a imagem com o texto. Então, temos uma linguagem não verbal, que é a imagem, né? Eu utilizo o recurso imagético como uma linguagem não verbal. E temos o texto, que no caso é a linguagem escrita, no caso verbal, né? Então, aqui esse texto, né, você vai assimilar casando os dois, né, de forma coerente. Então, nossa tarefa. Um beijo e qualquer dúvida fala comigo, tá? Vou enviar os áudios para o teu WhatsApp. Tchau.